Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar toda a igreja e aqueles que nos acompanham também pelo canal no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem em pé, em reverência à palavra do Senhor, que vai ser lida em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 2, carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo de 1 a 4, aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Por mais esta noite, já neste lugar, para podermos assim expressar, Senhor, nosso louvor e a nossa gratidão. Ó Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é digno de louvor, de honra e glória. Te adoramos por tudo, Senhor. E agora, fala conosco, Senhor, na tua palavra, quando oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos fala de um momento em que os hebreus, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, que se entregaram a Jesus, que passaram a viver uma vida para Jesus. Irmãos, a palavra diz que eles começam a passar agora por uma perseguição, de tal maneira que eles tiveram medo e que agora estariam voltando para o judaísmo, do qual eles haviam saído. Estavam voltando.
e para viver agora uma vida que dantes viviam, presos a costumes, presos às coisas velhas. Eles agora, devido a essa situação, eles querem voltar e começar então a viver, a sombra, porque é justamente isso que eles viviam, porque as coisas do Velho Testamento seria sombra, ou era sombra das coisas futuras, onde Deus falava com o povo através de anjos, profetas, e era assim que agora, diante de tudo isso, eles queriam voltar a viver novamente a sombra. Irmãos, e na verdade, quando eles se convertem ao cristianismo, ou a Jesus Cristo, eles começam agora a viver para Jesus. Eles começam agora a viver uma nova aliança. Irmãos, e interessante que agora há a necessidade do Senhor agora trazer à memória do povo as coisas passadas, a fim de que eles agora não viessem a retroceder, mas que eles viessem então agora a avançar. E o escritor agora da carta aos Hebreus, ele vem falando a respeito dessas coisas, das sombras, lá do passado, fazendo com que eles agora viessem a entender que Jesus, ele é melhor do que profetas e do que anjo. Irmãos, e outra coisa é que a própria palavra diz isso, que Jesus é melhor do que os anjos, porque foi a ele que foi destinada a palavra Jesus, o nome Jesus, e não a outros, foi a Jesus, e que neste nome estaria perdão, no nome de Jesus estaria salvação, reconciliação, nesse nome. Então agora eles precisavam entender isso, que eles não poderiam voltar, mas que eles teriam que continuar, que avançar. Irmãos, e nesta hora, nesse período que estamos vivendo, nós não podemos retroceder, nós precisamos caminhar, porque o passado muitas vezes não nos traz boas lembranças. O passado muitas das vezes, nem sempre, mas muitas vezes nos traz recordações difíceis. Muitas vezes nos traz angústia, por lembrarmos de coisas. Irmãos, e olha, e por isso agora, eles precisavam ser despertados, para não voltarem, mas continuar. E o interessante é que quando olhamos o passado, a vida do povo
quando ainda eles saíam do Egito, Faraó, ele disse para o povo: olha, guarde de que não vejas mais o meu rosto. Moisés disse assim: olha, disseste bem, nunca mais veremos o teu rosto. Nós não podemos mais ver o rosto de Faraó, daquele que nos aprisionava. Nós não podemos ver isso mais. Nós precisamos caminhar. Nós vamos caminhar, porque a igreja, ela tem um alvo. A igreja, ela tem um objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos parar. Não podemos desistir. Nós temos que caminhar, porque Jesus é muito melhor do que os nossos problemas. Ele é muito melhor do que o nosso passado. E nós não vamos voltar. Nós vamos caminhar. Nós vamos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Irmãos, convém-nos atentar com mais diligência, com mais prudência. Depois de tudo que ouvimos, depois de tudo que nós vivemos como servos de Deus, nós não podemos voltar. Nós temos que prosseguir. Irmãos, e a palavra diz que para que não desviemos dela em tempo algum. Os dias de hoje, os dias que nós vivemos, é classificado como dias difíceis. É dias difíceis. E sem Jesus ainda é pior. Sem Jesus é ainda pior. Nós vamos caminhar com Jesus. Em tempos de bonança, escassez, de alegria, nós vamos caminhar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que apesar de tudo, Ele nos proporciona alegria, Ele nos proporciona a paz, a segurança, a esperança de um dia estarmos com Ele na sua glória. Não podemos nos desviar em momento algum, apesar de que estamos sujeitos a muitas coisas, estamos sujeitos a muitas coisas, mas o nome de Jesus ainda é maior, é muito melhor caminhar com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra disse assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão de desobediência recebeu a justa retribuição. A palavra dos anjos, ela permaneceu firme. Irmãos, olha, e nós temos que atentar para a palavra, porque ela permanece firme até os dias de hoje. E ela vai permanecer firme. Viu? Ela permaneceu firme. A palavra dos anjos. E outra coisa, livro de Gálatas 3, lá diz que os anjos é que recebeu a lei ou a palavra e a entregou ao medianeiro, entregou aos profetas. Era ele, os anjos responsáveis por isso. Irmãos, essa palavra ela permanece. E nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Porque a palavra diz que aquele
que vive a palavra de Deus, em tudo aquilo que ele faz, ele será bem-aventurado. Nós precisamos nos atentar mais para a palavra, porque as nossas obras, através delas, seremos bem-aventurados. Tiago diz isso. Irmãos, nós precisamos atentar para a palavra. E o povo hebreu, eles viveram muitas coisas no passado. E eles viram a operação do Senhor em toda a trajetória deles pelo deserto. Eles puderam ver, presenciar e serem alvos da bênção, da misericórdia de Deus. Muitas coisas, muitos sinais Deus fez. Irmãos, e a palavra diz assim, olha, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O escritor, escrevendo a eles, né? Vem cá, mas como escaparemos nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Se nós não atentarmos para tudo aquilo que foi feito lá no passado, e não atentarmos para a grande salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, por Jesus, nós precisamos atentar para a cruz de Cristo, onde Ele se entregou por nós, nos dando o direito desta tão grande salvação. Como escaparemos nós, se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? Irmãos, quando falamos dessa grande salvação, ela é abrangente aos campos da nossa vida. É no casamento, é no trabalho, tudo. Se nós não atentarmos para a grande salvação em Jesus, e queremos permanecer em Jesus, as coisas não caminham. Ela não está limitada, mas em todos os campos da nossa vida. A salvação em Jesus, ela é grande, uma grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Como escaparemos nós, se não atentarmos para ela, para o sacrifício de Jesus? Não tem salvação, se nós não atentarmos para essa grande salvação. E essa grande salvação, a palavra diz que ela começou a ser anunciada pelo Senhor, e depois confirmada pelos que a ouviram. Como que essa palavra de salvação, ela chegou até nós? Por pessoas que ouviram ela, por pessoas que caminharam com o Senhor, por pessoas que viveram com o Senhor. Pega servos do passado, a caminhada deles, tudo que viveram, e depois na nova aliança com Jesus, muitas coisas, e nós precisamos nos atentar para isso, deixando as coisas, né, que nos trazem prejuízo para trás, e caminhando para Jesus. O nosso alvo é Jesus, não tem outro, é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa grande salvação, ela começou a ser anunciada por Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim ainda, olha,
e testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito, distribuídos por todos, por sua vontade. Muitos foram os sinais. Bendito seja o nome do Senhor. Que sinal maior que isso? Poder desfrutar desta bênção, de poder ser alvo da misericórdia de Deus, dessa tão grande salvação. O maior sinal foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, para nos dar o direito dessa tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar cantando mais um louvor.